Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me fazem com mais frequência. Então eu abri uma caixinha lá no Instagram, aproveitando que eu ia fazer esse vídeo para que vocês fizessem pergunta e também aqui na aba comunidade eu postei lá um post para vocês me perguntarem alguma dúvida que vocês têm. E aí eu selecionei as perguntas, na verdade eu tô respondendo todas que eu recebi, tá lá no Instagram e aqui no YouTube também. Não foram tantas assim, então dá para responder todas. E algumas das perguntas são como eu faço os roteiros, onde eu guardo os meus livros, que são tantos livros, né? Como eu tenho espaço para guardar tantos livros. Se eu fico de ressaca literária, quais livros espíritas eu gosto e quero que vire filme. Esse tipo de pergunta. Então, se você quer saber, continua assistindo o vídeo, já curte o vídeo, que assim você me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Minha amiga Enia Saldanha me fez uma pergunta há muito tempo, né? Quando eu abri uma caixinha de pergunta, e como eu falei com vocês que eu anoto, eu anotei a pergunta dela. Depois de meses estou respondendo, mas estou respondendo. Que é como eu faço o roteiro dos vídeos. E aí já vou juntar com a pergunta da minha amiga Núbia, do Espírita Club, que também já me fez essa pergunta há muito tempo e eu anotei. Ela me perguntou como eu organizo a semana. Eu vou juntar dessa, como eu faço os roteiros dos vídeos, porque tem um pouco a ver. Então, eu tenho que dividir durante a semana o tempinho para escrever o meu roteiro. Então, eu faço 3 vídeos por semana aqui no canal. Então, são 3 roteiros que eu vou escrever. E aí, normalmente, eu vejo os dias da semana que eu estou mais tranquila para escrever um roteiro. Normalmente, eu tenho um tempinho à tarde na segunda, que eu escrevo um roteiro, e o outro costuma ser na quarta à tarde. Quando eu escrevo 3, é na quinta de manhã. Então, eu separo, por exemplo, 1 hora desses dias para escrever um roteiro. Quando é roteiro de um livro maior e mais elaborado, eu demoro muito tempo. Aí eu costumo demorar uns 2, 3 dias para escrever aquele roteiro, porque por causa disso eu não tenho muito tempo assim disponível. Então eu acabo pegando meia hora de um dia, meia hora do outro, meia hora do outro, ou às vezes 40 minutos, 1 hora, né, até eu terminar o roteiro. Se eu tivesse o dia todo livre, eu faria tudo num dia, mas não tenho. Então depende muito, né? Como eu organizo minha semana com o meu trabalho e com o canal. É assim, eu divido, cada dia eu faço uma coisinha. E, gente, eu vou testando coisas também, né? Porque assim, são 3 vídeos. Antes eu editava um vídeo na sexta, um vídeo no sábado e um vídeo na terça-feira. Aí, minha semana sempre muda, minha semana é sempre diferente. Então, agora eu comecei a editar 2 vídeos na sexta e um vídeo no sábado. Então, na semana não tem mais que editar vídeo. Eu fico livre de edição de vídeo e eu estou achando melhor assim. Eu gravo todos os meus vídeos no mesmo dia, né? Agora é sexta-feira, agora são 7h50 da manhã. Eu gravo antes dos pedreiros, porque meus vídeos estavam com muitos barulhos, eu gravava à tarde. Também já gravei no domingo, também já gravei no sábado. Eu vou testando, eu vou mudando ali, adequando até eu ver onde está melhor. E por enquanto está melhor assim, na sexta-feira de manhã, antes das 8 horas da manhã. É o melhor horário para eu gravar vídeos por causa dos barulhos. Tá bem mais silencioso. Se você notar, os meus últimos vídeos estão mais silenciosos que os outros há um tempinho atrás. Bom, mas como eu faço o roteiro dos vídeos, né? Voltando a essa pergunta. Eu leio todo o livro e durante a leitura já vou marcando ali as partes importantes que eu quero contar para vocês, que eu quero encaixar no roteiro do vídeo. E aí, basicamente, depois da minha leitura, eu gosto de pensar qual o objetivo daquele livro. Então, todos os roteiros eu escrevo, tá? Tudo que eu estou falando tá escrito, mas não neste, que esse é o de pergunta, né? Mas os roteiros de livros, os roteiros do Café com Leitura Espírita são todos escritos, então tudo que eu estou falando está escrito. Durante a leitura eu já pontuo ali no livro o que eu quero que esteja no roteiro, aí eu faço um roteiro falando do objetivo do livro, contando um pouquinho do começo do livro, o que ele fala, os pontos importantes. Se for um romance, eu conto só mais o começo mesmo, porque depois não posso contar mais, né, para não dar spoiler. Se for um livro de estudo, eu conto tudo. No livro de estudo, eu conto tudo, porque
é um vídeo que ajuda as pessoas que estão lendo este livro também, né? Ela vai consultar o vídeo, vai ver coisas lá que às vezes ela não tinha pensado, então ajuda. Então, livro de estudo eu conto tudo, romances eu não conto, né? Pra não dar spoiler na história, a não ser nos vlogs de leitura que eu conto o livro todo, do início ao fim. Bom, a próxima pergunta é da Ene, também minha amiga, né, que já tinha me perguntado antes como eu organizo as leituras. Então, gente, nossa, eu sou uma bookstan, né? Bookstan é uma pessoa que tem um Instagram de livros e uma, como é que chama? YouTuber? É booktuber, né? Que não lê tanto assim quanto deveria. Eu acho que vocês acham que eu leio muito, mas eu não tenho tanto tempo de ler quanto eu gostaria. E aí, no dia às vezes, durante a semana, eu consigo ler meia hora, uma hora. Não consigo ler todos os dias, mas eu tento. Eu tento ler mais ou menos meia hora, mas não consigo ler todos os dias. E dia de semana, normalmente, tem dia que eu consigo ler, tem dia que não. Então, assim, não tem organização nas minhas leituras. Até sigo uma colega minha, que ela organiza as leituras dela bem organizado. Eu até pedi ela para fazer um vídeo, ela fez um vídeo de como ela organiza as leituras dela. Que ela, por exemplo, eu leio vários livros ao mesmo tempo, né? Então, ela pega um livro que ela tá lendo e fala, esse livro aqui eu vou ler segunda, quarta e sexta. Esse outro eu vou ler terça e quinta. Esse aqui eu vou ler só no sábado. Gente, eu não consigo fazer isso, mas eu acho isso muito legal e eu quero fazer isso mais pra frente. Mas, por enquanto, eu não tenho organização nas minhas leituras. Essa é a verdade. A Gia Freitas me perguntou como você organiza sua estante de livros, por autor, modalidade, ordem de leitura. Então, essa prateleira aqui de baixo, ela tem uma organização mais ou menos, assim. Aqui tem minha coleção da Revista Espírita que eu tô lendo e tô consultando bastante. Ali são livros que eu quero ler. Estes livros aqui são os que estou lendo, ó, esses são os que estou lendo. Daqui até aqui assim é os que estou lendo. Essa daqui é a minha lista de 12 livros. Peraí, gente, vai ficar muito bagunçado aqui. Essa daqui é a minha lista de 12 livros espíritas para 2023. Estes são os livros que eu recebi e tenho que divulgar, tenho que ler. E aqui são livros clássicos da editora Penguin que eu gosto de deixar ali para eu ver. Ali em cima, não reparem no ponto, a gente já sabe. Eu organizo por autor e editora. Isso ali tudo é da Fonte Viva e Miramês, ó. Miramês. A partir daqui é tudo Miramês. Aqui tem livros da FEB, então, assim... Então, eu gosto de organizar por editora. Quando eu tiver uma estante assim maior, eu vou organizar por editora, porque eu acho mais fácil de encontrar os livros. Pra mim, tá, gente? Isso é pra mim. Cada um tem um jeito aí que acha mais fácil, né, de organizar. Então, vocês viram aí que eu organizo, mas o que tá mais organizado mesmo é só o que eu estou lendo, o que vou ler na lista, os livros que eu tenho que resenhar, e em cima já tem os livros do primeiro mês, depois alguns livros da editora FEB. E aqui embaixo tem um armário que também é cheio de livro. Que aí, né, eu já vou entrar aí na pergunta... Aí já vou entrar na pergunta da Karina Veronese, que me perguntou como faz com o espaço físico para tantos livros? Eu não tenho mais onde. Kátia, minha amiga, eu também não tenho mais onde. Não tem espaço. E sabe o que eu faço? Ignoro. Ignoro essa informação que eu não tenho espaço, porque eu quero muitos livros ainda. Então eu simplesmente ignoro. Teve uma época, essa coleção aqui, ó, ela ficou na caixa durante meses, aqui no chão do meu quarto, porque eu não tinha onde pôr. E os livros que estavam aqui, no lugar desse, subiu para essa prateleira aqui, e os livros que estavam nessa prateleira, eu coloquei na caixa deles e guardei no meu guarda-roupa. Pois é, eu não tenho espaço também, mas eu gosto muito de ler livros físicos, eu acho que eu consigo prestar mais atenção do que ler no Kindle. O Kindle, eu leio só livros levinhos, que eu vou ler só uma vez e não é livro de estudo, gente. Eu ainda não consegui usar essa tecnologia aí do Kindle na minha cabeça, eu não presto atenção, sabe? Direito, eu presto, mas não tanto. Então eu tenho que ainda adquirir esse hábito de ler no Kindle, eu tenho que ler mais, mas lá eu leio mais livros que eu vou ler somente uma vez, romances, por exemplo, eu leio lá. Mas eu não tenho espaço, como eu falei pra vocês, eu tenho essas duas estantes. Aqui embaixo tem um armário que tem vários livros onde estão os meus outros livros. Tem livro dentro do meu guarda-roupa, então tem livro no meu quarto todo. Mas assim, eu dou muito livro também. Eu dou por ano, acho que uns 30 livros, 40 livros, eu tiro da minha estante, eu dou pra casa espírita que eu frequento, tá, gente? Então não me peçam livros aqui, não, porque não tem como eu mandar pra todo mundo. Eu dou pra casa espírita, pra biblioteca de casa espírita.
Tá. A Luciana, do livro Espírita Leituras Lu, me perguntou como ler mais de um livro. Então, né, gente, eu leio trocentos livros ao mesmo tempo. E isso não é bom, isso não é bom. Eu não acho bom. O máximo, assim, que eu gosto de ler ao mesmo tempo são 3. Mas, ultimamente, acho que eu tô lendo 6 ou 7. Não é legal, sabe por quê? Porque você passa muito tempo sem pegar no livro. Quando é 3, até vai. Quando é 7, você fica um tempo sem pegar no livro e pode esquecer o que o livro tá falando. E assim, como eu leio mais de um livro ao mesmo tempo? Eu leio livros de gêneros diferentes. Por exemplo, eu vou ler um romance, um livro da codificação e um livro de estudo. Aí, quando eu estiver com a mente muito cansada, eu vou ler um romance, que é leve, é tranquilo de ler. E quando eu estiver mais assim, desperta, né, quando eu estiver com tempo, eu vou ler o livro que eu estou estudando, o livro da codificação ou um livro de mensagens, né, que é um livro de estudo mesmo, que eu vou estudar, eu tenho aquele tempo que vou estudar. Então é assim que eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Eu não leio 2 romances ao mesmo tempo, porque eu tenho medo de confundir os personagens. Eu leio livros de gêneros diferentes, que eu acho mais tranquilo, né? Você não vai confundir um estudo com um romance lá de Emmanuel. Então é assim que eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. A página no último livro me perguntou: que leitura você indica para quem quer começar a ler romances espíritas? Bom, aí depende, né? Se é um iniciante no espiritismo, se é uma pessoa que já está na doutrina espírita há mais tempo. Se você tem facilidade com uma linguagem um pouquinho mais difícil, eu indico os romances de Emmanuel, que são assim, maravilhosos, maravilhosos, perfeitos. Mas se você quer um livro mais tranquilo, com uma linguagem mais tranquila, aí eu indico você o romance de Violetas na Janela, da Patrícia, os romances da Vera Lúcia Marinzec. Lá no meu Instagram também tem muito romance que eu já postei. Aqui no canal também já dei dicas de romance, depois se você quiser ver. Mas tem uns romances mais tranquilos. Os romances de Emmanuel tem uma linguagem mais elaborada, mas são histórias assim, novela mexicana, entendeu? A cada momento, um acontecimento diferente, você fica, meu Deus, não creio. Maravilhoso, gente. Minha amiga Núbia, do Espírita Club, me perguntou: sente vontade de sair da rotina planejada? Se sim, como faz para se manter na disciplina? Então, na verdade, eu sou uma pessoa que gosta de rotina. Eu gosto de disciplina, eu gosto de rotina. E aí, o que acontece é que a vida não tem tanta rotina assim, pelo menos a minha não. E porque assim, os meus horários estão sempre mudando, é sempre diferente as coisas. Então, uma semana minha nunca é igual a outra. Só que eu sou uma pessoa que gosta de dias iguais, horários iguais. Porém, gente, isso é uma coisa, uma reflexão que eu comecei a ter depois de um tempo, sabe? Porque às vezes a gente segue pessoas no Instagram que mostram ali a vida delas regrada, todo dia a mesma vida, todo dia a mesma coisa. E a gente fala, gente, mas eu não consigo fazer minha vida ficar assim todo dia igual, todo dia a mesma coisa. Gente, eu cheguei à conclusão que não existe essa coisa de rotina sempre igual, porque sempre vai ter uma coisinha diferente no nosso dia, a gente sempre vai ter que resolver alguma coisa, né, que vai atrapalhar o que você planejou, que eu funciono melhor assim, com dias iguais, já sabendo o que vou fazer, já planejando, mas às vezes tudo sai como não planejamos, e tá tudo bem. A vida é assim, a vida não é totalmente planejada, né, o dia... Às vezes acontece coisas que a gente tem que resolver, que a gente tem que sair, e aí atrapalhou, você não conseguiu realizar uma coisa, mas essa é a vida, né? Eu tô aprendendo isso, estou aprendendo. A Núbia, do Espírita Club, também me perguntou como se sente planejando suas leituras e atividades. Bom, eu faço muita coisa, né? Então, todo domingo eu planejo o meu dia, a minha semana, com as minhas principais atividades. Ao longo da semana vai surgindo outras atividades, como eu falei com vocês, né? Mas eu faço muita coisa, né, gente? Como se sente? Às vezes dá um cansaço, né? Mas são coisas que eu gosto. Eu gosto muito de falar dos livros espíritas. Eu gosto de estar aqui no YouTube, eu gosto de estar lá no Instagram falando de livros espíritas. Então eu foco muito nisso. E tem uma parte que eu foco no trabalho também. Mas são coisas que eu gosto do meu trabalho, eu gosto do trabalho com leitura espírita. Então eu gosto, apesar do cansaço, eu faço o que eu gosto. A Aline Formigoni me perguntou: quantos livros você lê por mês regularmente? Então, vai de 3 a 4 livros que eu leio por mês. Tem mês que eu leio menos, tem mês que eu leio 2, tem mês que eu leio 5. Então, depende, mas fica nessa média aí.
Daniel, qual livro espírita você gostaria de ver no cinema? Nossa, são muitos, mas eu gostaria muito de ver principalmente os romances de Emmanuel no cinema. Aí 2000 anos, principalmente 50 anos depois, gente, um sonho 50 anos depois no cinema, que é um dos meus livros preferidos da vida. Mas todos de Emmanuel, Renúncia, Ave Cristo, gostaria muito de ver eles no cinema, viu? Esses, assim, são os meus preferidos da vida, né? E já entra até na pergunta da Tamara Borges, que me perguntou qual é o seu livro espírita favorito. Essa pergunta é muito difícil, porque eu tenho vários livros espíritas favoritos, né? Como, por exemplo, esses que eu falei, 50 anos depois, eu amo esse livro. Renúncia também, né? São de Emmanuel e Chico Xavier. O livro Iniciação, Viagem Astral, eu amo também, gente, do espírito Lancelin, do médium Joanines Maia, da editora Fonte Viva. Deixa eu ver, tem mais, gente, tem mais livros preferidos. O livro Shalom Adonai, do médium Elerson Santos, da editora Sementeira de Bênçãos, do espírito Rabindranath Tagore, e eu amo também muito esse livro. Então tem vários preferidos. Nossa, é muito difícil. Não tenho, assim, o livro preferido, eu acho. Gabriela perguntou, você já leu algum livro sobre transição planetária? Olha, que eu estou me lembrando que agora tem um livro do Divaldo que eu li sobre isso. E tá em até vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, ele chama Transição Planetária. Que ele fala de uma tsunami que teve em 2004. Eu vou deixar aqui, e aí ele fala um pouquinho dos detalhes da transição planetária. Mas eu acho que eu li outros também, gente. Mas os outros que eu li não falam especificamente da transição planetária. Falam assim, que a gente tem, que é um livro de reforma íntima, né, que fala que a transição está acontecendo, que a gente tem que mudar, a gente tem que reformar, e aí traz uma série de mensagens sobre reforma íntima. A Júlia Gonçalves me perguntou como você faz para conseguir ler tantos livros espíritas? Sabemos que só do Chico tem mais de 400. Então, eu nem penso nisso aí não, de número não. Eu leio os livros que eu tenho interesse, né? Alguns livros que eu recebo de parceria. Não sei, eu não penso assim em número. Nossa, Chico tem mais de 400, como eu vou ler isso? Não sei, eu nunca pensei nisso, sabe, Júlia? Eu simplesmente vou lendo os livros que eu tenho vontade de ler. Inclusive, isso é uma reflexão bem legal para vocês fazerem, né? Porque pensa aí quantos livros vocês leem por mês. Agora soma isso daí na média de vida que a gente pode viver. E aí você vai ver que não são tantos livros assim que você vai conseguir ler durante a sua vida. Por isso, é bom você fazer uma escolha sábia do que você está lendo e ler realmente livros que você quer ler e que vão te ajudar, porque você não vai conseguir ler todos os livros que você quer durante a sua vida. E aí eu já fico pensando, meu Deus, na próxima encarnação eu vou ler tudo de novo. Por que a gente não lembra? Eu vou querer ler os mesmos livros e eu vou ler tudo de novo. Quantas vezes será que eu já li esses livros? A Lohana Lopes me perguntou, você passa por ressaca literária? Se sim, o que faz para conseguir prosseguir nas leituras? Olha, eu só passei uma vez por ressaca literária. Ressaca literária, para quem não sabe, é quando a gente lê um livro tão bom, mas tão bom, que depois a gente não consegue ler outro livro, porque a gente acha que não vai ter nenhum outro livro que supere aquele que a gente acabou. E eu só passei por isso uma vez, e não foi com o livro espírita, foi com o livro O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Gente, nossa, é meu livro preferido da vida, O Conde de Monte Cristo. Eu li ele e fiquei de ressaca literária, porque eu falei, eu nunca mais vou ler algo tão bom como esse livro. Mas o que eu faço, eu espero. Eu espero um pouquinho e depois pego um outro livro e me forço a começar a ler. Que aí a ressaca vai passando, que aí você vai entrando na história e vai começando a ler outro livro. Eu acho que eu respondi todas as perguntas, gente, que eu recebi. Não sei como ficou esse vídeo, se ele ficou ruim. Se ele ficou ruim, me desculpem, porque foi o primeiro vídeo que eu fiz respondendo perguntas de vocês. Não sei se ficou ruim esse vídeo ou se ficou bom. Eu só vou saber quando eu editar. E aí, quando eu editar, eu decido se ele tá postável ou se ele não está postável. Se você não vê esse vídeo, você não vai ver esse vídeo. Se você não vê esse vídeo, não vê o vídeo, né? Não tem como dar um recado se não vê o vídeo. Mas se você vê o vídeo, então, é porque talvez eu tenha gostado um pouco, ou tenha gostado do vídeo, não sei. É porque é difícil responder perguntas assim, né, gente? Eu queria responder as perguntas espontaneamente, sem escrever. Mas sem escrever, eu não lembro de tudo que eu quero falar também. Enfim, muito obrigada por ter assistido até aqui. E se você gostou desse vídeo, me fala, que aí eu trago mais vídeos respondendo perguntas.
E te espero aqui então no próximo vídeo do canal. Um abraço e até mais!